Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo ao canal do Papa Francisco. Que Deus te abençoe. Hoje, o Papa Francisco tem uma mensagem às mulheres da igreja. Fica até o final do vídeo. E ainda mais, uma mensagem do ex-Papa Bento XV. Além de tudo isso, o ex-moleiro do Papa Francisco na Ucrânia fala sobre a situação. Fica até o final do vídeo para saber e que Deus te abençoe. Bento XV. A paz será estável se for justa, apaziguando ódios e rancores. Nestes tempos, abalados pelo drama da guerra na Ucrânia, recordamos o primeiro documento magisterial pontifício dedicado exclusivamente ao tema da paz, a encíclica de Bento XV, Pacem Deimunus Pulcherrimum, publicada em 1920. Em 1920, a Europa ainda estava abalada pelas feridas abertas da Primeira Guerra Mundial e pelas questões não resolvidas que levariam ao início da Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes havia oficialmente posto um fim à guerra, mas não tinha sido encontrada nenhuma solução definitiva para as questões que provocaram o início da guerra. Foi nesta época, marcada por frágeis equilíbrios, que Bento XV publicou a encíclica Pacem Deimunus Pulcherrimum, Paz, maravilhosa dádiva de Deus, em 23 de maio de 1920, Pentecostes. No texto, escrevia que nenhuma paz pode ser consolidada se ódios e ressentimentos não forem apaziguados, e se não for uma paz justa, honrada e duradoura. Já 3 anos antes, Bento XV descrevera a guerra como um massacre inútil, depor os ódios e ajudar os que sofrem. Para os cristãos, Bento XV, como o Papa Francisco hoje, pede para estarem perto daqueles que sofrem. Nós vos rogamos, pelas entranhas da caridade de Cristo, que luteis tanto quanto possível, não somente para induzir os fiéis que vos foram confiados a depor seus ódios e a perdoar suas ofensas, mas também para promover com maior intensidade todas aquelas obras de caridade cristã, que serão de ajuda aos necessitados, de conforto aos aflitos, de proteção aos fracos, e que, em suma, trarão um alívio oportuno e múltiplo a todos aqueles que sofreram os maiores danos da guerra. Pessoas com sinais das atrocidades da guerra. Os horrores da guerra descritos na encíclica Pacem Deimunus Pulcherrimum são os mesmos que são relatados na Ucrânia e nos países hoje devastados pelos conflitos. Se olharmos em volta, onde a guerra se desencadeou, aparecerão diante de nós imensas regiões de desolação e miséria, incultas e abandonadas. Como no passado, estamos diante de um quadro de misérias, no qual uma humanidade oprimida sofre e pede ajuda. Multidões são reduzidas a tais extremos que lhes faltam pão, roupas e abrigo. Muitas viúvas e órfãos estão esperando por algum tipo de ajuda. Uma incrível multidão de pessoas necessitadas, especialmente crianças e jovens, testemunham seus corpos instáveis à atrocidade da guerra. Nunca houve dias, escreve ainda o Papa Bento XV, em que os limites da caridade mais do que agora deveriam ser ampliados, já que todos nós somos oprimidos e perturbados pela mais grave das angústias. Uma Liga de Nações para garantir a paz. Bento XV espera pela criação de uma Liga das Nações que possa garantir a paz no futuro. Seria verdadeiramente desejável que todos os estados, uma vez removidas suspeitas mútuas, se unissem em uma única sociedade, ou melhor, quase em uma família de povos, tanto para garantir a cada um a sua independência, como para salvaguardar a ordem da sociedade civil. A formação desta sociedade de nações é encorajada, além de muitas outras considerações, pela necessidade geralmente reconhecida de reduzir, se não abolir, as enormes despesas militares que não podem mais ser suportadas pelos estados, a fim de evitar tais guerras mortíferas e terríveis no futuro, e de assegurar a cada povo, dentro de seus justos limites, a independência e a integridade de seu próprio território. A paz precisa de caridade. Portanto, neste dramático momento histórico, estão refletidas as páginas dolorosas já vividas pela humanidade. A paz precisa, como lemos na encíclica, Pacem Deimunus Pulcherrimum, não de acordos extemporâneos, mas de soluções duradouras. E a semente da paz não pode criar raízes, lembra Bento XV, a menos que todos os rancores sejam depostos através de uma reconciliação fundamentada na caridade mútua. Este preceito da caridade se reflete nas palavras de Jesus: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, rezai por aqueles que vos perseguem e difamam. É árduo e difícil obedecer a esta lei,
mas os cristãos, por primeiro, sublinhou Bento XV, são chamados a imitar Jesus, que na cruz disse estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estas palavras devem ser acompanhadas de oração e caridade, que, como escreve o Papa Bento XV, é o selo de uma paz autêntica. Deixe suas orações pela paz mundial nos comentários. Por favor, compartilhe este vídeo para alcançar o maior número de pessoas. Ucrânia. Parolin. É uma guerra cruel. Deve ser detida. O cardeal secretário de Estado reitera a urgência de iniciar negociações para encontrar soluções para um conflito que, com o ataque ao hospital fútil de Mariupol, mostrou uma das suas faces mais terríveis. Necessária a boa vontade das partes e a disponibilidade a fazer compromissos se realmente se deseja alcançar a paz. A Santa Sé está disposta a fazer tudo para deter a guerra. O conflito deve ser interrompido. Há sempre uma solução. É que voltou a repetir o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin a propósito da situação na Ucrânia. À margem de seu discurso, na quinta-feira, na Fraterna Domus de Sacrofano, na apresentação da Cátedra de Boas-Vindas, que será ativada na Pontifícia Universidade Lateranense, o cardeal reafirmou o papel da mediação da Santa Sé, mas deixou claro que a intenção não é interferir nas outras tentativas em andamento. Ele reiterou que tudo deve ser feito para deter a guerra, que não parece estar terminando e, em vez disso, está mostrando uma face cada vez mais cruel, como demonstrou o bombardeio do hospital pediátrico em Mariupol. Para o cardeal Parolin, é essencial deter a guerra e iniciar negociações para encontrar soluções. Isto é possível se houver boa vontade das partes e a disponibilidade a fazer compromissos se se deseja realmente alcançar a paz. Palavras de quarta-feira. Na quarta-feira, à margem de uma conferência em Roma, o secretário de Estado também falou do ataque aéreo russo que destruiu o hospital de Mariupol, provocando vítimas à maternidade e pediatria, descrevendo o ataque como inaceitável. O cardeal disse que o espaço para negociações é limitado, mas que ele espera uma posição negociada, e referindo-se ao telefonema que teve anteontem com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, Parolin disse que a conversa não tinha dado nenhuma garantia e que não tinha havido nenhuma certeza sobre os corredores humanitários. Deixe suas orações pela paz na Ucrânia nos comentários. Por favor, compartilhe este vídeo para alcançar o maior número de pessoas. Papa. Santas doutoras e padroeiras semeadoras de esperança. O exemplo de vida destas santas as torna semeadoras de esperança e construtoras do futuro. Palavras do Papa Francisco na mensagem aos participantes da Conferência Internacional sobre as Mulheres Doutoras da Igreja e Padroeiras da Europa que se realizou em Roma, na Pontifícia Universidade Urbaniana, nos dias 7 e 8 de março. O Papa Francisco enviou uma mensagem à Conferência Internacional sobre as Mulheres Doutoras da Igreja e Padroeiras da Europa, em diálogo com o mundo de hoje, que se realizou em Roma, na Pontifícia Universidade Urbaniana, nos dias 7 e 8 de março. Na ocasião, foram celebrados os aniversários da declaração de doutoras da Igreja a Teresa de Ávila, Catarina de Sena, Teresa de Lisieux e Hildegarda de Bingen. Também foram recordadas as santas europeias Brígida da Suécia, Teresa Benedita da Cruz, que juntamente com Catarina de Sena foram proclamadas co-padroeiras da Europa por João Paulo II em 1989. A eminente doutrina destas santas, afirmou o Papa, pela qual foram declaradas doutoras da Igreja ou padroeiras, ganha nova relevância nestes tempos por sua permanência, profundidade e atualidade. E nas circunstâncias atuais, oferece luz e esperança ao nosso mundo fragmentado e desarmônico. E embora pertençam a épocas e lugares diferentes e tenham realizado missões diferentes, todas elas têm em comum o testemunho de uma vida santa, dóceis ao Espírito através da graça do batismo, seguindo seu caminho de fé, movidas não por ideologias mutáveis, mas por uma adesão inabalável à humanidade de Cristo que permeava suas ações. Então o Papa Francisco observou de onde tiravam a força para realizá-las, senão do amor de Deus que encheu seus corações, e afirmou ainda que este é o caminho acessível a todos, ou seja, o da santidade comum. Encorajando e elogiando a vida e obra das santas, Francisco acrescentou: o exemplo de vida destas santas coloca em evidência alguns dos elementos que compõem essa feminilidade tão necessária para a Igreja e o mundo. A coragem de enfrentar as dificuldades, sua capacidade de concretude, uma disposição natural de ser propositivas para o que é mais belo e humano, de acordo com o plano de Deus e uma visão clara e evidente do mundo e da história, profética, que as tornou semeadoras de esperança e construtoras do futuro. Francisco concluiu sua mensagem observando ainda que a dedicação ao serviço da humanidade foi acompanhada de um grande amor pela Igreja e pelo doce Cristo na Terra, como Catarina de Sena gostava de chamar o Papa. Eles se sentiram corresponsáveis em remediar os pecados e misérias de seu tempo, e contribuíram para a missão da evangelização em plena harmonia e comunhão eclesial.
Deixe um amém nos comentários pelas santas doutoras da igreja. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.